Este domingo, que é uma sequência, o Evangelho é como se fosse já um outro dia. Domingo passado nós tínhamos a multiplicação dos pães e agora este Evangelho tão bonito, já depois da multiplicação dos pães, Jesus não só que acalma a tempestade, mas que encoraja Pedro e faz com que Pedro caminhe sobre as águas. Tantos pontos nós poderíamos tirar do Evangelho, das leituras, mas eu gostaria de destacar um ponto e com ele nós vamos para um outro ponto, falando também do Dia dos Pais, no dia de hoje. O que eu gostaria de destacar é que Jesus, depois da multiplicação dos pães, que é um fato tão impressionante para os discípulos, que ele aparece nos 4 evangelhos. Existem algumas parábolas que não estão nos 4 evangelhos, mas a multiplicação dos pães, sim, foi algo absolutamente extraordinário. E já depois da multiplicação dos pães, então, somente os discípulos presenciam algo também extraordinário. Era já 3 horas da manhã, quando Jesus estava rezando, ele já tinha pedido para que os discípulos fossem com a barca, e ele vem caminhando sobre o mar. 3 horas da manhã é escuro ainda. O Senhor, então, caminhando sobre as águas, eles se assustam, pensam que é um fantasma, e aí reconhecem que é Jesus. Pedro, que era o líder daquele grupo, ficou tão entusiasmado que pediu para caminhar junto. Olha, se é o Senhor mesmo, se não é um fantasma, eu também quero caminhar sobre as águas. O que Jesus disse? Vem. Chamou Pedro. Vem, Pedro. E aí Pedro foi. Porém, ao invés de ficar olhando com os olhos fixos em Jesus, presta atenção no vento, na tempestade e começa a afundar. E grita, Senhor, salva-me. E aí eles reconhecem. Jesus acalma aquela tempestade, entra no barco e eles se prostram, reconhecendo Jesus como o Filho de Deus. E é isso que também nós ouvimos na segunda leitura de Paulo aos Romanos, que ele diz, falando dos hebreus, deles é que descende, quanto à sua humanidade, Cristo, o qual está acima de todos, Deus bendito para sempre. Na primeira leitura, nós vimos como Deus se manifestou a Elias, que não foi na tempestade, não foi no vento, não foi no fogo, mas numa brisa suave. É quase que repetindo aquela palavra de Jesus no Evangelho de hoje. Coragem, sou eu, não tenhais medo. Quando Jesus diz sou eu, ele remete ao nome de Deus, quando Deus se identificou a Moisés no livro do Êxodo. E aí, com todos esses fenômenos, depois da multiplicação dos pães, depois que os discípulos presenciaram Jesus andando sobre as águas, acalmando a tempestade, eles proclamam, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Filiação divina. Jesus, claro, veio inaugurar o reino, veio inaugurar um novo tempo, uma nova criação. Sim, ele é o novo Adão. Mas a missão mais bonita de Jesus é que ele veio revelar que o nosso Deus não é fogo, o nosso Deus não é água, o nosso Deus não é nuvem, o nosso Deus é Pai. É essa mensagem mais bonita que Jesus veio trazer para nós. O nosso Deus é Pai. João Paulo I, no Ângelus, no seu curto pontificado no domingo, ao meio-dia, disse que Deus é Pai e Mãe. Deus é Pai, Deus cuida de nós. Ele é o Criador. E se nós queremos dizer assim, tá, mas como que é esse Pai? Filipe disse a Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus disse a Filipe, quem me vê, vê o Pai. E ainda disse, eu e o Pai somos um. Então Jesus é o Filho, como nós ouvimos no Evangelho. Verdadeiramente tu és o Filho de Deus.
E o presente que Ele pode nos dar, e que Ele nos dá sempre, é mostrar o rosto do Pai. Ele é o espelho do Pai, da sua misericórdia. Que, aliás, na nossa liturgia, a missa, que nós estamos celebrando agora, que não é uma outra missa, mas sempre presentificamos aquela missa, é sempre um grande louvor, é um grande encontro com o Pai, com o Pai. Quando o padre já, na oração da coleta, já começa, ó Deus, com quem ele está falando? Com o Pai? Ó Deus, Pai de bondade. E depois nós pedimos em nome de Jesus, na força, na unidade do Espírito Santo. Toda a liturgia. A oração eucarística, que muitas vezes as pessoas ficam até meio distraídas, na oração eucarística, é uma oração profunda, é um lindo diálogo com o Pai. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade, é o Pai. Quando o padre apresenta o Cordeiro de Deus, ele diz, felizes os convidados. Quem é que está convidando? É o Pai. E o Pai nos oferece o quê? Nos oferece o Filho. O Pai nos oferece o Filho. O Filho, o Cordeiro. Então, Jesus revela o Pai. O sonho de Deus é que entremos em comunhão com a Trindade. Jesus revela o Pai, e desse amor entre o Pai e o Filho, nós descobrimos o Espírito Santo. Então o Pai é o Criador, mas Ele não deixou de criar, Ele continua criando. Jesus, o Filho, Ele é o Salvador, mas a salvação não foi um momento, Ele continua nos salvando. E o Espírito Santo é o santificador, mas não aconteceu a santificação e pronto, e basta, agora acabou. Não, Ele continua nos santificando, nos sarando, nos curando. A salvação, ela é atual. Então, hoje, você e eu podemos descobrir mais ainda o rosto do Pai. E tantas pessoas têm dificuldade em fazer uma bonita experiência com Deus como Pai, justamente porque não tiveram uma boa experiência com o seu Pai. Não é? O Padre Sebastião foi meu mestre de noviços, e quando o Padre Aloísio Bem, que está em processo de beatificação, chegou para fazer a direção espiritual lá no noviciado, ele disse, então, meu filho, o que você gostaria de crescer nesse tempo aqui do noviciado? Eu disse para ele, eu quero fazer uma experiência com o Pai. Eu quero fazer uma experiência com o Pai. Eu lembro que ele até se assustou e disse, calma, meu filho, faz uma experiência com Jesus e Ele vai te mostrar o Pai. E é assim, fazemos uma experiência com Jesus. Quem me vê, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Hoje os discípulos então proclamam que Jesus é o Filho de Deus. Vamos pedir então com essa Eucaristia, nesse Dia dos Pais. Para que o Senhor se manifeste a nós, com toda a sua paternidade, como a brisa suave, que nesse tempo, com essa pandemia, nos sintamos realmente no seu colo, que Ele nos ensina a nos abandonar. Assim como Jesus disse, o Pai também diz, porque é o Pai dizendo para nós, não tenhais medo, coragem, eu estou contigo. Não tenhas medo, você está em dificuldade, coragem. Não tenhas medo, eu estou contigo. Se Deus está comigo, quem será contra mim? Coragem, sou eu. O Pai é um Deus amoroso. Ele nos ama não com um amor qualquer, Ele nos ama com um amor eterno. Então, nesse Dia dos Pais, vamos lembrar do Papai do céu, fonte de toda a paternidade. É dele que provém toda a paternidade. E pedimos para que o Senhor abençoe todos os pais, aqueles que levam o fruto do seu trabalho para casa, aqueles que estão desempregados, aqueles que ainda precisam descobrir também o rosto do Papai do céu, para que encontrem
e a modelo deste papai tão querido, sejam pais de verdade, seja uma expressão do Papai do céu para os seus filhos aqui na terra. Pedimos então neste dia em que os discípulos, maravilhados com os milagres, com os prodígios, eles se prostram, reconhecendo que Jesus é o Filho. E no Filho descobrem o rosto do Pai. Que esta Eucaristia, que é um grande louvor ao Pai, por Cristo, todas as orações nós falamos por Cristo, por meio de Jesus, no Espírito Santo, nos santifique hoje, nos salve hoje e também nos recrie novamente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.